política e política, de política e política, de política e política. Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Política e Política aqui no TV Única no YouTube, o seu canal de informação. Quinta-feira, 23 de janeiro, nosso segundo episódio do ano. O Ari abriu ontem a temporada com a vereadora Catiúcia e hoje eu também tenho mais uma ilustre convidada comigo pela segunda vez, tá? Ela é jornalista de formação, acabou de assumir o seu segundo mandato, adora a cor verde, vocês estão vendo aqui, né? E também veio lá do Mato Grosso do Sul e construiu uma trajetória muito importante aqui em Cuiabá. Quando criança, ajudou os pais que eram feirantes e trabalhou para pagar o seu ensino superior. Trabalhou por 12 anos na TV Centro-América, Rede Globo aqui do estado. Em 2020 foi para a política, quando foi eleita com 2.841 votos. Agora, em 2024, ficou entre as mais votadas na capital, com 4.514 votos. Eu falo, claro, de Michele Alencar. Bem-vinda, vereadora, mais uma vez. Meu querido, obrigada, muito sempre obrigada. É sempre muito bom estar aqui, bater esse papo com você. Amo ser entrevistada por você. A honra é nossa, igualmente, vereadora. E é sempre legal, sabe, ouvir um pouquinho da nossa história. Às vezes a gente... Eu falo isso para as pessoas e acaba que eu esqueço de fazer comigo, mas em alguns momentos, assim, da nossa vida que a gente tá vivendo desafios, a gente tem que parar e olhar para nossa história. Sim. Porque tem muita coisa dentro de nós e que nós já passamos e na nossa trajetória que são as fontes de inspiração para a gente ter força para continuar, né? E eu me sinto orgulhosa da minha trajetória. É linda, por sinal. Foi um resumo aqui, mas é linda. A gente que já conhece, sabe quanto é. Michele, primeiramente, é mais fácil entrevistar ou ser entrevistada? Olha, eu acho que agora tá um pouco mais leve ser entrevistada, mas no início do mandato, primeiro mandato, com certeza é mais fácil entrevistar, porque estar deste lado de cá, ainda mais você tendo essa responsabilidade de ter que dar o resultado para a população, para você fazer a diferença, o que te torna realmente como uma figura de credibilidade dentro da política, é o resultado que você consegue dar às pessoas, né? De fato, se você representa o interesse da população, se você consegue ser a voz da população ou não, isso é uma tamanha responsabilidade. Então, quando alguém me entrevista, eu tenho mais um monte de gente que eu tenho que honrar. Então, assim, era bem mais fácil entrevistar. Hoje, continua sendo mais fácil entrevistar, mas já é um pouco mais leve, porque eu me sinto mais segura hoje aqui. Eu me sentia tão... era tudo novo, né? Sim. E eu acho que a gente não pode ter medo de dizer que a gente não sabe, que a gente vai buscar informação, que a gente está aprendendo. Então, naquele momento, para mim, meu primeiro mandato foi um grande aprendizado. Sim. Afinal, as pessoas acham assim, né? Me cobram como se eu fosse uma política de carreira. Eu tenho, sabe quantos anos de experiência de política? 4 anos e 1 mês. Essa é a minha experiência de política. Então, só que eu sempre digo que cada ano era como se fosse um supletivo para mim. Era 2 em 1, 3 em 1, eu fazia um EJA de aprendizado, já. Né? Mas tem sido maravilhoso e hoje estou um pouco mais segura. É o segundo mandato e pronta para novos desafios. E falando em resultado, a senhora alcançou um excelente, por sinal. Saiu de 2.500 da primeira eleição para 4.500, né? Nessa segunda eleição, aliás, 2.800 para 4.500. Como é que foi receber aí quase o dobro, né, dos votos agora? O que significa para a senhora, né? O eleitorado cresceu, a Michele foi vista, né, por novos olhos. Como é que foi receber essa quantidade de votos? Foi maravilhoso, porque assim, por mais que eu seja uma pessoa que eu me cobre muito, eu sou muito exigente comigo mesma, do meu perfil, eu sou... Sabe, eu quero entregar o melhor mesmo, eu me dedico demais, tanto que nesses primeiros 4 anos eu deixei a minha profissão de lado para me dedicar 100% ao mandato, e então eu me dediquei bastante. Então, ver que o resultado na urna veio, isso é um sinal de que tudo aquilo que eu sempre formo na minha equipe, tudo aquilo que eu defendo, tem espaço para isso. Hoje mesmo eu estava falando com a equipe e eu falei, gente, a gente não pode perder a essência de que fazer o certo vale a pena, de que assim, tem espaço para quem é honesto sim na política, tem espaço para quem é decente sim, porque
Às vezes a gente vai ouvindo tanta coisa que fala, parece que se você não fizer o jogo que todo mundo ali está acostumado a fazer, que não é tão lícito, você vai ficar para trás, você não vai se eleger. Se você não comprar voto, você não vai se eleger. Então, assim, isso para mim foi uma grande prova, né? A candidatura, inclusive, do Abílio tá aí, são novas perspectivas, e de que fazer o certo dá certo sim, de que vale a pena acreditar sim, e de que construir essa política que talvez seja uma política até muito ideológica, às vezes as pessoas mais antigas assim olham pra mim e falam, ela é tão novinha, ela ainda vai acordar e tal. Falei pra Deus, eu tenho muito que aprender, eu preciso ter o couro mais grosso, cada vez mais, né? Mas eu não posso perder a essência do meu coração. O dia que eu deixar de realmente me tocar, me emocionar, me doer a necessidade das pessoas, o dia que meu coração se endurecer, eu não posso mais estar na política. Então isso eu tenho que resguardar, eu tenho que amadurecer, ficar mais forte, o couro ficar mais grosso, mas o coração e a essência, elas precisam permanecer. E 2024 foi um ano e tanto, não só para a senhora, quanto para as outras 8 mulheres eleitas na Câmara agora de Cuiabá. O que a senhora acha que o eleitorado demonstrou nesse resultado, que é histórico aqui para nossa capital? Apesar de estarmos em 2025, muito se fala da mulher na política, agora que temos 8 vereadoras mulheres agora no parlamento, o que significa isso para a senhora? E o que o eleitorado quis mostrar, voltando em mulheres, né? Isso que você acabou de falar, histórico, né? É histórico termos 8 mulheres e, sucessivamente, histórico termos uma mesa composta só por mulheres. Vamos reforçar, e assim, em todos os lugares que eu vou, faço questão de reforçar que é a única Câmara do Brasil que tem uma capital com uma mesa 100% feminina na Câmara de Vereadores. Então, assim, isso é muito importante. Talvez a gente, no futuro, os nossos netos estejam lendo nos livros que a Câmara de Cuiabá foi a primeira Câmara que teve uma mesa 100% feminina. Que neste ano histórico de 2025, onde esta mesa tomou posse, ela teve um ano histórico porque nos últimos 40 anos, a gente teve 70 anos, nós tivemos 8 mulheres, 10 mulheres. E somente em uma legislatura a gente teve 8. Ou seja, a gente demorou tanto tempo para somar 10 mulheres. E aí, em apenas uma legislatura, a gente tem 8. A gente quase bateu todo o histórico para trás do legislativo. Isso, o que significa isso? Significa que, o que eu acabei de falar, fazer o certo dá certo. As pessoas nos diminuem sim. As pessoas acham que mulher não vai dar conta na política porque é um ambiente masculino? Sim. Nós enfrentamos preconceito? Sim. Mas quando nós trabalhamos focado numa política de propósito, numa política que tem uma missão clara, e a gente, sabe, fecha os ouvidos para o que estão dizendo e simplesmente foca naquilo que a gente acredita, a gente fortalece. E nós fortalecemos tanto o papel da mulher aqui em Cuiabá. Eu tenho que ressaltar, não só eu, a vereadora Maísa, a gente finalizou um mandato e fomos reeleitas, e não só nós fomos reeleitas, nós inspiramos outras mulheres, porque assim como eu, ela também não vem de um histórico político, né? Não temos carreiras políticas, não temos pais governadores, deputados, enfim. Então, as outras mulheres olharam para nós e falaram, poxa, se elas conseguem, eu também consigo. É possível sim, eu posso fazer parte. E temos, então, 8 mulheres. E esse sempre foi o meu propósito. Todas as vezes que ao longo do mandato eu dava uma entrevista ou eu me pronunciava, eu sempre dizia, a minha maior contribuição para as mulheres é o resultado do meu trabalho e é não desistir. Porque a partir do momento que eu desisto, a abertura desse caminho para. Né? Quando eu não desisto, esse caminho vai sendo trilhado e é como se você subisse um morro, sabe? Se tem uma trilha, você sabe para onde você tá indo. Sim. Se não tem, você fica perdido. Então nós estamos fazendo essa trilha para que outras mulheres venham e o caminho esteja pavimentado. Então é uma responsabilidade grande, é uma espera muito grande desse resultado, mas a gente tá pronta, sabe? A gente não tem medo de dizer, olha, isso eu não sei, porque a gente tá pronto para trabalhar e para buscar saber o que a gente não sabe.
Exatamente. E essa questão da construção da mesa diretora foi uma guerra, foi uma batalha para nós que cobrimos a política. A gente viu de pertinho a construção. E como é que foi para a senhora participar desse processo também de construção? Como é que chegou o convite? Como é que foi a decisão da Michelle de falar, eu quero também participar dessa mesa? Foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Eu posso dizer que eu saí bem mais consolidada fazendo as articulações políticas. Eu amadureci nesse quesito. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas Michelle, você já era vereadora, fez um excelente mandato, por que você não se colocou como presidente? E assim, gente, isso para mim é tão importante que a gente entenda que você não precisa ser a presidente para que você mostre que você tenha força política, porque quanto mais forte politicamente você for e o seu ideal for correto, você vai querer promover outras pessoas. Como que eu vou passar 4 anos dizendo que eu quero incentivar e que outras mulheres estejam na política, se a primeira oportunidade que outra mulher tiver, eu vou querer simplesmente centralizar tudo em mim? Não dá, né? Então, cada um tem o seu processo. Eu sofri tanto no início e eu falei para Paulo, eu não quero que você sofra o que eu sofri. Sim. Então, eu vou te ajudar nessa caminhada, né? E foi uma ajudando a outra, né? O que ninguém esperava, porque eles achavam, inclusive, que nós mesmos íamos brigar e que cada uma ia querer ser mais que a outra e que não ia ter sucesso. E foi o contrário. Uma ajudando a outra, eu fiz, assim, articulações importantes nesse processo. Conversei com todo mundo, fiz pontes, agreguei, buscando votos, trazendo, conscientizando, dialogando. E isso, para mim, foi um grande ganho. E a gente com essa mesa feminina, a senhora teme que eventualmente, caso aconteça alguma coisa, uma ação que possa desagradar muita gente, vira aquela cobrança ou até aquele preconceito enraizado de que aconteceu porque são mulheres, a senhora acha que a cobrança fica muito maior nesse quesito? A cobrança, obviamente, sempre é maior quando a mulher está no espaço de liderança, sempre vai ser maior. E como é a primeira vez que se tem uma mesa diretora, tá todo mundo de olho assim, esperando se a gente vai escorregar ou não. Só que assim, nós somos seres humanos, em nenhum momento a gente diz que não poderia errar. Nós vamos fazer de tudo para não errar, mas se acontecer, nós teremos humildade suficiente para consertar os erros e tocar em frente. Eu não tenho medo de dizer, errei, gente, vamos consertar, a gente está aqui para aprender junto, o erro não me representa, nós não temos compromisso com o erro. Então, errar faz parte do processo, agora, insistir no erro é que não dá. Então, assim, já somos muito cobradas, né? Já somos muito cobradas, eu peço até... para todos os pares, pedimos essa paciência, essa compreensão nesses inícios dos trabalhos, porque a nossa presidente é uma presidente nova, está nova, mas Paula é extremamente esforçada, dedicada, comprometida, inteligente, ponderada, tá vendo? Sim. É tão bom quando você admira o outro, também. Humilde, então assim, meu Deus, assim, se eu não puder fortalecer, admirar a presidente que eu apoio, então essa construção não está sendo feita da forma correta. Então, assim, é uma fortalecendo a outra mesmo. Eu não tenho esse receio. Muita gente me questiona, vereadora, você não acha que você vai perder espaço? Vereadora, você não acha que... Gente, eu não estou numa competição com elas. Eu estou numa competição de realmente tentar vencer o mal feito. Essa a minha missão, é tentar entregar o melhor, e aquilo que não está sendo feito da forma correta, o sistema que frustra todas as nossas expectativas, e se não fosse um sistema tão colapsado, tão corrupto, tão mal feito, tão descomprometido, a gente não estava com a saúde do jeito que a gente está, a gente não estava com uma educação que faltam 4.000 vagas para crianças na educação infantil, a infraestrutura é precária, a gente não estava com uma cidade desse porte, a gente tem problema em todas as áreas, a gente tem os centros esportivos simplesmente abandonados, esquecidos, viraram mausoléu. Então, a gente precisa combater isso. Então, não estou competindo com quem está do meu lado, eu estou olhando para frente para entender de que forma que nós juntos podemos avançar, porque uma coisa é uma pessoa, outra coisa é essa força unida para a gente poder contribuir e combater. E isso precisa ser cada vez mais claro para todo mundo, porque sempre é o questionamento da disputa entre nós.
E agora, com 8 mulheres, então, parece que tá o tempo todo a gente ter que provar que a gente não tá disputando entre nós. E da minha parte, eu faço questão de reforçar, sabe? E cada um colhe o fruto dos seus resultados. A vida, ela é bem isso, assim, né? Ela é feita das nossas escolhas diárias, pontuais, aquelas menores, as maiores, e isso vai trilhando o nosso caminho. E eu tenho esperança mesmo, eu tô trabalhando para isso, que a gente vai entregar um trabalho surpreendente nessa legislatura. E essa legislatura já começou com muitos desafios, né? Primeiro, pelo número de sessões extraordinárias que foi necessário nesse início de ano, em janeiro, antes de abrir o calendário oficial da casa, e também as outras adversidades que acontecem em Cuiabá, a enchente também, que prejudicou muita gente, essa questão das contas, a atual situação da prefeitura também envolve muito a necessidade da Câmara estar presente, ser parceira. Como é que foi para a senhora iniciar aí esse ano já de uma forma atípica, né? Foi que ano, né, meu amigo? Exato. Meu pra quem povo cobre também. de Deus, que ano! Porque a gente está começando uma nova gestão na Câmara, Sim. são com mais vereadores. Então, Sim. a gente está tendo que ter obra dentro da estrutura da Câmara, Sim. dividindo gabinetes, criando novos gabinetes. A gente teve que exonerar todo mundo para recontratar Sim. todos os gabinetes, servidores, porque finalizou uma gestão completa, né? Início de um novo processo. Sim. Então, tudo isso já é O prédio da Câmara é antigo, a gente teve problemas estruturais, tudo isso já é um grande BO para se resolver, tá? Em pouco e tempo, aí, né? em pouquíssimo Só um mês, tempo. Aí a gente teve a janeiro nem acabou ainda, a gente já teve 3 sessões extraordinárias, amanhã tem mais uma, já são 4 sessões extraordinárias, mais as sessões extraordinárias das comissões. Sim. Então a gente está trabalhando pra caramba, mas é importante que a população veja, porque assim, é meio que já praxe que político não trabalha, né? Uhum. Então a gente precisa mostrar que a Câmara é ativa, que a Câmara trabalha, e parece que assim, o mundo conspirou para que a gente mostrasse trabalho. Infelizmente, a gente está tendo que fazer alguns trabalhos, porque algumas coisas negativas aconteceram. Sim. Mas isso também prova o quanto é importante ter uma Câmara ativa, o quanto é importante ter representantes comprometidos. É a primeira vez que a gente aprovou um auxílio emergencial para famílias vítimas das enchentes. Sim. Isso nunca aconteceu em Cuiabá. Então, assim, tem gente que tá cobrando, né? A gente tem outros problemas pontuais, pessoal. Ainda tem gente reclamando da coleta do lixo. Essa foi uma grande luta nossa. Já foram quantas notificações? Sim. Só do dia 2 ao dia 20? Já foram 7 notificações e a empresa tem até o dia 5 de fevereiro para mudar todo esse conceito. Se não mudar, a gente vai ter que rescindir o contrato com a empresa. Então, o Abílio pegou enchente, o caos da enchente, pegou o caos financeiro. Como que você vai entrar na prefeitura sabendo que você já está devendo, além dos milhões de repasses atrasados para as empresas terceirizadas e tudo mais, você está devendo o salário dos servidores. Os servidores estavam com 13º atrasado, 1/3 de férias atrasado e com salário atrasado. Sim. E veio ainda uma narrativa de que não é verdade. Meu Deus do céu. Então tudo isso caiu por terra quando os fatos realmente vieram comprovados. Então foi aí uma reorganização financeira e parece que tudo é para ontem, sabe? Tudo é para ontem. Pagar o salário que já está atrasado é para ontem, as famílias estão desabrigadas é para ontem, você tem que se movimentar, a taxa do lixo é para ontem, o que a gente vai fazer? Aí tem as matrículas das crianças, teve que renomear todos os novos diretores, secretários, é para ontem, porque as aulas vão ter que começar. Sim. E aí, tira o dinheiro da onde? Então, assim, são muitos desafios, mas a gente está enfrentando. Estamos enfrentando com o compromisso de fazer as coisas andarem, né? Sim. E durante todo esse processo de votação da mesa diretora, início de gestão, alguns colegas da senhora justamente falaram, a imprensa também como um todo, questionando a questão da independência da Câmara, né? Como garantir a independência pela questão que o prefeito sugeriu, né? Apoiou a Paula Calil, a chapa da Paula. E como é que foi também enfrentar essa questão e garantir a independência entre os poderes, vereadora? Na verdade, assim, o que aconteceu é que o Abílio ter se posicionado dizendo que ele era favorável à construção de uma mesa feminina e que ele defendia o nome da Paula, simplesmente foi tornar transparente
uma opinião dele e que historicamente, gente, desde sempre, desde tudo, todos os prefeitos e governadores, eles sempre se posicionaram de qual era o favorável, a preferência deles. Sim. Se a preferência deles ia ganhar ou não, só que eles não divulgavam isso, né? E o Abílio, nessa coisa de ser sempre transparente com tudo, divulgou e a população e o próprio núcleo político estranhou. Como que ele divulga isso? Mas todos sabem que todos têm as suas preferências. Ele tinha a preferência dele, cabe a essa preferência se vai construir ou não, se vai se fortalecer, se vai eleger ou não. Aí é outra situação, porque ele estava com um monte de outros BOs para cuidar. Sim. Ele tá com uma prefeitura que ele não ia ficar pensando em mesa diretora enquanto ele estava ali devendo os salários dos servidores e sabendo como que ele ia escalonar isso aí, né? Então, eu acho que assim, nesse momento, inclusive, já foi ultrapassado, a gente passou por ele Sim. de forma muito tranquila, porque a gente sabia como estava sendo difícil construir isso. Sim. E a gente precisava de que pelo menos alguém dissesse assim, acho que vai dar certo, vai aí. E ele, quando ele se posicionou para nós, falou, puxa, ufa, pelo menos, né, uma pessoa acredita na gente, e fomos fazer todas as construções, buscando votos, esforçando. Agora, essa independência, ela vai ser provada ao longo do caminho. Eu posso te dizer aqui agora que nós iremos garantir isso, Sim. mas o nosso trabalho vai ter que dizer isso. Então, eu sou muito responsável em dizer, eu tenho um compromisso, eu lutei por isso, e vou ser uma parceira naquilo que diz respeito ao meu compromisso com a população, né? Então, se depender da nossa mesa diretora, a Câmara vai se fortalecer, ela se fortalecendo, ela fortalece as ações que chegam para a população e vai sim exigir que as coisas aconteçam como tem que acontecer. E logo no terceiro dia dessa nova gestão, né, legislatura também, o Abílio veio decretar a calamidade financeira na prefeitura. Mas era algo que a senhora e outros vereadores de oposição já alertavam desde o ano passado, há muito tempo já. Sim. E como é que foi para a senhora acompanhar e ver comprovadamente, né, o que sempre defendeu na Câmara, e como é que a senhora analisa agora essa situação? O Abílio vai conseguir administrar e consegue, né? Quanto tempo a senhora acha que vai levar para colocar a casa em ordem, sabe? Eu assim, sou bem responsável e criteriosa nisso, porque como a maioria sabe, meu marido foi convidado para fazer parte da transição, ele Sim. liderou a transição e foi muito traumático, por quê? Porque a gente não tinha acesso a dados reais, isso para conseguir cada etapa dessa realidade que a prefeitura vinha enfrentando foi muito difícil, e para se elaborar um planejamento de como ia começar janeiro com a nova gestão foi mais difícil ainda, e quando começou a gente ainda teve uma realidade que assim, a gente não tinha ideia de que era aquilo. Então assim, eu penso que, assim, realmente, a gente já esperava isso antes, porque nós acompanhamos a votação das contas, nós acompanhamos os relatórios, né? Todos os anos, desde o primeiro ano, isso me deu uma preocupação gigantesca de ver como a prefeitura estava sendo tocada financeiramente, economicamente, sem responsabilidade fiscal, sem um controle fiscal, deliberadamente compras sendo feitas e não tinha um portal da transparência que funcionava. Ok, estamos numa nova gestão, é fato, o decreto de calamidade financeira, ele é inevitável, e eu penso que pelo menos 6 meses aí a gente vai levar para começar as coisas começarem a fluir em Cuiabá. E aí eu preciso fazer um retrospecto, porque quando o governador Mauro Mendes pegou o governo logo após Silval Barbosa, o primeiro ano, estava bem parecido com Cuiabá. Cuiabá está bem pior, mas estava parecido. Ele decretou também situação de calamidade econômica e teve que tomar medidas duras. Ele brigou com muita gente aí, foi vaiado por muita gente aí, mas ele conseguiu fazer um planejamento de como iria fazer as coisas caminharem, né? E o Estado começar a recuperar a sua força financeira, econômica, e hoje a gente vê um Estado que, nossa, tem entregado muito. O Abílio
pegou um cenário parecido, mais caótico, né? Mas também está fazendo esse planejamento. Eu estou sendo bem positiva, em 6 meses a gente consiga. Talvez demore aí de 6 meses a 8 meses, mas eu acho que em 6 meses a gente vai conseguir respirar um pouco mais aliviado. Agora, se o decreto vai durar 6 meses, aí eu não tenho como garantir. Inicialmente é por 6 meses, aparentemente, salvo engano, é 6 meses. E além da questão da calamidade, hoje foi decretada emergência na saúde pública por conta do aumento dos casos de arboviroses, justamente dengue, chikungunya e zika, né? A chikungunya, salvo engano, aumentou 2.000%, e a senhora agora lidera a Comissão de Saúde na Câmara, né? Sim. Como acompanhar, como ajudar, como fortalecer as ações da saúde, vereadora? Olha, as ações da saúde, assim, elas são de minha competência, eu acompanho, inclusive meu último mandato foi marcado pelas fiscalizações da saúde, foi tão interessante que a minha primeira reunião extraordinária da saúde aconteceu na terça-feira e eu falei sobre esse tema, e hoje, quinta-feira, o decreto sai, né? A gente já tinha, porque como a gente acompanha muito de perto a realidade da saúde em Cuiabá, como está acontecendo essa superlotação na atenção secundária, nas UPAs policlínicas, como que está a situação real das unidades básicas de saúde, eu já vinha conversando com o prefeito para entender o que a gente iria fazer, o que estava acontecendo. E os números de dengue aumentaram absurdamente, os números de chikungunya, eles, como você mesmo disse, hoje a gente teve esse relatório, já aumentaram mais de 2.000%, e tem zika também, e a gente, assim, obviamente já esperava que a gente chegaria num colapso. Por que nós chegaríamos num colapso? Porque a estrutura da saúde já vem colapsada. Sim. Então, esse colapso aconteceu por quê? Porque em dezembro, Emanuel Pinheiro deu férias para boa parte dos médicos. Gente, hoje a gente tem 70%. Sabe o que é 70% dos médicos afastados? A gente está trabalhando com 30%. 70% desses médicos, boa parte deles, estão de férias ou de atestado, ou afastado por atestado. Então, como que a gente vai atender uma demanda que em janeiro já é alta, porque tem férias, porque tem um povo voltando de viagem, pega virose no interior, pega virose na praia, e outra, época de chuva. Sim. Né? Então, como que você dá férias para todo mundo? E a gente tá com esse cenário, e aí o decreto foi inevitável também, porque a gente precisa fazer E aí o que o decreto nos traz? A possibilidade de fazer contratação imediata e direta de novos médicos. Quase 80. 80 né? Já dessa primeira leva imediata. Sim. 80, mas ele mesmo deixou claro que isso pode aumentar, e ele vai aumentar desde que atenda mesmo toda a rede, né? Sim. Então a gente faz a contratação imediata dos médicos, enfermeiros, técnicos, aí a gente estende os plantões para as unidades básicas de saúde atender final de semana, aumenta a capacidade de unidades que atendem no horário estendido. Isso tudo já vai diminuir o fluxo nas UPAs, né? Porque a pessoa já tá tendo possibilidade de ser atendido. Se ela vai num postinho e tem médico, ela não vai procurar a UPA. Agora, se ela vai num postinho e não tem médico, ela vai pra UPA. Sim. Se ela vai num postinho e não está funcionando porque já deu horário, ela vai pra UPA. Se ela vai num postinho e tá funcionando porque tá no horário estendido, o fluxo diminui. E assim sucessivamente com os finais de semana e também o horário de almoço, ou seja, ele fez um novo escalonamento de equipes dentro da atenção primária. Para isso precisa de gente. Sim. Só tem como contratar tudo dentro do setor público, é muito moroso, é burocrático. Então, com esse estado de calamidade já decretado, ele consegue movimentar, porque a situação exige, né? A situação exige. E aí tem essa possibilidade de fazer essas ações imediatas, pontuais, e a gente conseguir passar por esse momento, né? Porque a gente tem que fazer uma nova reestruturação. Só que a gente não tem como conseguir fazer essa reestruturação em 20 dias com casos de chikungunya de mais de 2.000% de aumento. Então, as medidas, elas estão sendo tomadas, de forma célere. Se você perceber, a gente está o quê? No dia 23 dias de gestão, gente. Em 23 dias de gestão, a gente já fomos forçados a emitir 3 decretos de calamidade.
Então, foi decreto de calamidade financeira, decreto de calamidade de emergência por conta das enchentes e decreto de calamidade por conta da saúde. Então, assim, olha o nível que nós estamos trabalhando. E a gente tem que reconhecer que todos os esforços estão sendo feitos. Eu preciso também reforçar que todo mundo reclamava dos buracos, eu sou uma grande cobradora disso, já fui no secretário de obras, já tem 2 mutirões funcionando. Primeiro mutirão de troca de lâmpadas para iluminar a cidade, né? E o segundo mutirão de tapa-buracos. Então já foram mapeados todos os buracos da área central e já começaram a ser tapados, mesmo sem empresa contratada, mesmo sem máquina, mesmo sem recurso. Eles estão trabalhando com o mínimo, mas todo mundo, assim, muito imbuído, muito, assim, desejoso de entregar alguma coisa para a população. Então, eu penso que essa força-tarefa que está sendo feita, né? Secretários que não foram nomeados ainda estão trabalhando. Meu marido é um deles, trabalhando todos os dias. E vou te falar, sai antes das 7 de casa. Eu até falei hoje para ele, eu falei, pra que sair tão cedo assim? Mas é porque, sabe quando a sua paixão pelo que você faz, pelo que você quer entregar, ela não tá num cargo, ela não tá num salário, ela tá naquilo que você pode fazer dentro das capacidades que você tem na mão. Então, não está nomeado, mas e daí? Eu posso fazer? Eu vou fazer. O secretário de Defesa Civil, a mesma coisa, um coronel, já passou pelo estado, foi secretário, atuou assim nos bombeiros, o estado inteiro, comandou o estado de Mato Grosso todo, e a gente sabe o quanto é desafiador com a época das queimadas, tudo. O coronel Alessandro tá lá também, sem estar nomeado, trabalhando na Defesa Civil com essas enchentes, salvando vidas, e também não está nomeado nem recebendo nada. Então, assim, e assim como eles, tem várias outras pessoas. Então, eu acho que Deus vai honrar, sabe, o trabalho duro que a gente está fazendo. Entre as ações aí, agora eu vou pedir a opinião da senhora enquanto vereadora, enquanto cidadã também, a questão dessas fiscalizações, né, que muito se comenta na internet, tornou-se um viral na cidade, né, a questão de fechar alguns locais que eram prostíbulos clandestinos, aí tem uma mais famosa que o pessoal está temeroso de fechar ou não. Como é que a senhora enxerga essas ações de fiscalização da ordem pública, vereadora? Eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, gente, sinceramente. Eu acho que ali, aquela situação do porto é preocupante. Nós temos ali, é desumano, é um estado de deplorável como aquelas pessoas de rua estão vivendo. Então, assim, algumas medidas precisam ser tomadas. O que o Abílio, junto com a secretaria, eles fizeram foi começar a regularizar a situação, né? Você tem um problema. Enfrentar aquilo que todo mundo tem medo de fazer um enfrentamento porque vai dar uma repercussão, porque é impopular. O Abílio falou, olha, a gente não vai poder fazer o que vinha sendo feito, a gente vai ter que enfrentar, vai ter críticas inicialmente. Então, assim, é porque acaba que polemiza, estão querendo fechar, aquilo que está irregular não vai mais acontecer. Aquilo que está dentro dos parâmetros legais, aquilo que está servindo bem a população. Ali, gente, se você ir à noite, você chega, vem visitar Cuiabá. O porto é um dos pontos turísticos. Você não tem coragem de ficar andando com a tua família ali. Então, a gente está querendo recuperar, não é a área central de Cuiabá, não são alguns bairros. É realmente recuperar Cuiabá por inteiro. E se a gente quer recuperar ali a feira municipal, o mercadão municipal, tem o shopping Orla do lado, tem toda a orla do porto, aquilo ali faz parte. Eu vou falar, eu vou recuperar tudo isso daqui, mas isso daqui eu vou fingir que não está existindo. Tá errado. Agora, o que tá ilegal vai fechar, o que tá legal a gente vai rever. Em nenhum momento a Bíblia falou assim, vou fechar tudo. Não, viralizou porque é um tema polêmico, né? Sim. E a questão de comida para o pessoal que está em situação de rua, vereadora? O que a Câmara pensa, talvez, auxiliar? O Abílio fala na construção de restaurantes populares definitivos para essa situação das pessoas que moradoras de rua. Hoje ele citou a questão até de fazer parceria com o FMT, com o Restaurante Popular dos Universitários. A Câmara pensa já alguma coisa sobre? Não chegamos a discutir ainda, mas penso que é um tema a ser discutido conosco, sim, porque é outro tema
polêmico, precisa ser claramente discutido e com essa responsabilidade para que não dê tanta margem para todo mundo sair falando o que acha. Não é o que eu acho, é o planejamento me diz que vai dar certo. Então, assim, eu acho que é muito sério falar disso. A gente precisa de um planejamento coerente, tá? Eu não vou entregar mais marmita, mas eu vou fazer o quê, então? E aí dizer o que será feito, né? Então, essas construções já estão acontecendo. Sim. E temos já um restaurante popular e ele é pertinho da Câmara. Eu lutei tanto pela entrega daquele restaurante, fiz inúmeras fiscalizações, cobranças, já tem um restaurante popular ali. Então, assim, eu acho que assim, é uma estruturação de como iremos tratar as pessoas na situação de rua. Então, não é só falar se entrega ou não entrega marmita, se eu deixo de dar, se eu deixo de não dar. É falar tudo, né? Que é o que o prefeito está dizendo, olha, não vamos entregar. E por que não vamos entregar? Não vamos entregar porque tem uma série de motivos pelos quais a gente tomou essa decisão. Mas o que vamos fazer então? Vamos abandonar as pessoas que estão mais precisando? Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. A gente tem que ter um plano de como vai tratar isso. Né? Inclusive eu andei pesquisando aí como em outros lugares isso acontece, qual que é a responsabilidade do município, qual que é a responsabilidade do estado, quais os órgãos nós podemos buscar, Defensoria, Tribunal de Justiça, Assembleia, Público, Ministério Público, para que a gente faça esse enfrentamento em conjunto, né? Sim. E a senhora, agora voltando para o âmbito legislativo, a senhora encerrou ano passado com quase 40 projetos de leis vigorando, né, no seu primeiro mandato. E para esse novo mandato, o que a Michelle espera? Vamos dobrar aí projetos de leis? O que a senhora já pensa? Tem alguma bandeira nova que a senhora quer incrementar? Na verdade, assim, né? Eu sou aquela defensora de que a gente não basta ter números de projetos de lei, a gente tem que ter projetos de lei que tenha um motivo de ser. Porque se a gente for pegar a legislatura, tem inúmeros. Eu não quero só ter números, né? Foram 40 projetos de lei que a gente construiu, de fato, que a gente se debruçou, que a gente defendeu, que eu levei tribuna livre, que eu falo sobre e que tem um impacto social. Para esse novo mandato, obviamente que tem novos projetos a serem construídos de forma cada vez mais coerente, madura, que impacta, que envolve. Mas eu penso, assim, das primeiras ações, né, estando na Comissão de Educação, que eu sempre fiz parte, vice-presidente da Comissão da Educação, da Saúde, mas assim, eu tenho muito desejo de poder investir numa área que ficou esquecida, né, que era o meu sonho, que eu comecei inclusive a ajudar no governo do estado, que são a rede educacional e as escolas voltadas para o esporte, a prática do esporte e de artes. Eu vou falar assim, eu tinha um sonho de poder ter as escolas municipais em Cuiabá com piscina, com quadra, com projetos sociais envolvendo a comunidade, porque se você dá essa possibilidade, você diminui a possibilidade dessas crianças e adolescentes irem para outros lugares. E eu digo claramente, a gente tem os bairros aí onde o crime organizado está tomando conta, mas porque eles dão algumas possibilidades que nós não estamos conseguindo combater. Então, se você realmente investe em cuidar desses alunos, dessas crianças, da terceira idade, porque se você tem escolas vocacionadas ao esporte, que são escolas vocacionadas ao esporte? São as escolas que têm estruturas esportivas e no contraturno continua a aula, só que voltado para o esporte, para modalidades esportivas. Acabou a aula, final de semana, noite, essa estrutura atende a comunidade do bairro. Então, a senhorinha pode ter a hidroginástica, a equipe lá, os pais, aí é a hora dos pais entrar para a quadra para jogar um vôlei, aí é aquela criança que não sabe nadar e o sonho é ir numa piscina, vai lá aprender a nadar. Você entende? A gente começar a mobilizar isso, porque a gente tem boas referências, isso é um desejo da população e eu quero ser essa pessoa que vai deixar essa marca em Cuiabá. A senhora citou aí educação, esporte, com o Jefferson na secretaria, né? Fica mais fácil apresentar esses projetos, vereador? Fica, porque assim, não é porque meu marido não sabe, é porque eu sou uma sonhadora desse projeto e o meu marido
ele é um apaixonado idealista. São mais de 25 anos dedicados ao esporte. Jefferson, ele é um cara que ele não jamais estaria na secretaria como uma pessoa de referência porque ele é meu marido. Ele está lá apto porque ele simplesmente é a referência do esporte hoje. De gestor, né? Porque, assim, ele é um treinador olímpico, ele é um professor universitário exemplar, ele tem o mestrado dele, ele tem experiência mundial, ele treinou crianças da base até o alto rendimento. Então, ele conhece todos os processos que hoje o esporte enfrenta e o que é necessário. E a experiência que ele traz de gestão do governo do estado facilita toda a visão. É muito difícil quando alguém vem da parte privada para o setor público, aí se esbarra com um monte de... Sabe, é muito difícil. E ele já tem essa experiência. Então, obviamente, bons projetos vão ser viabilizados, e não porque são meus, porque são bons projetos, não só como a vereadora Michele, como outros vereadores também. Eu só quero que Cuiabá ganhe, porque hoje os nossos mini estádios, os nossos campinhos, se a população não for lá e fizer o trabalho que é da prefeitura, a gente não tem mais campinho de futebol, a gente tem o mini estádio ali da Lixeira, que é no centro, é uma área central. Se você for lá, o mato tá quase da nossa altura. A Secretaria de Esporte ainda não existe, porque ela não foi desmembrada ainda, ela vai ser desmembrada depois da reforma administrativa. Mas o Jefferson já fez um mutirão para ir lá cortar grama. Então, assim, junto com o secretário Johnny Everson, que é o secretário da pasta, então, assim, eles já estão se mobilizando. Isso requer o quê? Que você realmente acredite que o esporte transforma vidas. O meu marido, ele saiu do Pedregal, foi nascido, criado, vendo muitos amigos morrerem, indo presos, envolvidos, né, com coisas ilícitas. E ele é um sobrevivente. E sabe por que ele é um sobrevivente? Por conta do esporte. Então, assim, ele passou na Universidade Federal para fazer educação física e 6 meses de Universidade Federal ele já estava estagiando ao lado de uma piscina. Então, ele tem um histórico que o garante de como ele pode fazer, aonde ele vai buscar, quais são as estratégias e como isso funciona para a população. Vereadora, a gente falando no começo também na questão de experiência política, a gente vê aí a senhora no segundo mandato, já com essa bagagem, né? Temos mais 4 anos pela frente. Pretende alcançar voos maiores? De repente uma deputada estadual? Eu sei que não é cedo, mas a Michele pensa? Já chegou a pensar? É cedo, obviamente, né? Acabei de ganhar como vereadora, mas eu penso que seja um curso natural, na verdade, sabe? Eu acho que se Deus me permitir traçar esse caminho de que a população confie que eu estou apta a representar no âmbito maior, porque a gente daí tem uma expansão do trabalho, né? A gente consegue cada vez mais atingir mais pessoas, mais municípios e tal. Eu tenho desejo. Não descarto a possibilidade, não. Se Deus me chamar, vou dizer, eis-me aqui. Tá certo. Michele, então no fim da nossa entrevista, fale com a nossa audiência. Agradeço desde a participação pela segunda vez. O Única já é sua casa, você volte quando quiser, conversar com a gente. Fique à vontade. Tá, eu quero agradecer primeiro, obviamente. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui. A gente consegue falar de temas tão importantes, temas profundos para a sociedade de uma forma leve, de uma forma gostosa, da população entender, né? Então é importante a gente dar esse feedback para a população de como está sendo o nosso trabalho, a nossa construção política. E só agradecer a você, a toda a equipe, a todos que estão nos acompanhando. Se você acredita ainda numa política de resultados, se você acredita que você pode fortalecer alguém que tem uma missão nesse campo aqui, mediante a tantas outras pessoas que ainda estão frustradas, eu acho que a gente é essa sementinha de esperança, sim, por isso verde. Eu continuo com essa esperança viva no meu coração de que a gente pode fazer dar certo todos os dias, e para isso, quanto mais gente acreditando é melhor. Então encaminha esse link aí para seus amigos na hora que tiver aula. Amigo, vai para academia. Amigo, olha, agora você vai treinar com o link desse podcast. Você vai viajar com o link do podcast no carro. Você vai ouvindo no ônibus, escutando o podcast. E eu quero deixar minha rede social aberta. Claro.
A minha rede social, ela é uma rede social que eu uso como um canal direto de comunicação com toda a população. Então, eu tô todos os dias ali conversando, respondendo, falando com todo mundo. Então, pode me mandar mensagem, pode falar comigo. Eu tô ali, @Michele com 2 L's e Y no final, @Alencar Neves. Então, fica aí o contato. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês. O ano tá só começando, um ano maravilhoso para nós e contem comigo. Isso aí, muito obrigado mais uma vez pela presença, vereadora. Um excelente mandato para a senhora aí, excelente trabalho aí. Amanhã tem sessão. Acredito que eu posso estar lá na Câmara também cobrindo, né, atrás dos bastidores. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. O podcast Política toda semana tá aqui no canal do TV Única. Você vê, rever quando quiser. Tem nosso site unicanews.com.br, tvúnica.com.br. Informação e notícia não faltam por aqui, tá? Semana que vem eu volto com muito mais. Tchau, pessoal. Tchau. De política e política, de política e política, de política e política.